Olá, sou o professor Aécio e na aula de hoje vamos ensinar como calcular a VPL, o valor presente líquido, e a TIR, a taxa interna de retorno. Nesse exemplo de exercício, vamos discutir aqui sobre o estudo de viabilidade econômica e trazemos aqui como exemplo um projeto de 5 anos, com entradas anuais ao longo da sua linha do tempo. Desde já, podemos mostrar aqui que no ano zero temos um investimento de R$550 mil, que aparece negativo, por isso que ele está em vermelho dentro do parênteses, porque é um desembolso do momento zero. Já no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano de vida do projeto, podemos observar que nós temos valores positivos. O que é isso? Isso é o nosso fluxo de caixa, os valores que são contabilizados ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, nós temos aqui entradas anuais com seus respectivos valores. Nós temos no primeiro ano uma entrada de 147.420,80, no segundo ano 159.829,34 e assim sucessivamente para os demais anos. Podemos observar aqui que nós temos uma regularidade de entradas entre o terceiro e o quarto ano, mas já no quinto ano há um incremento de valor no projeto. Então, para fazermos esse cálculo, o que é importante? É importante, além de termos os valores de entrada e o desembolso, que será colocado na memória de cálculo da calculadora, uma taxa mínima de atratividade, que aqui está sendo trabalhada com 10,25% ao ano. O que é a taxa mínima de atratividade? Na aula anterior, nós explicamos como calcular o VAC, o custo médio ponderado de capital. E nesse custo médio de capital, os acionistas pedem um percentual mínimo de atratividade, que será colocado como uma taxa de referência para comparar ao final do cálculo se essa taxa de referência é maior ou menor com a taxa interna de retorno. Se essa taxa mínima de atratividade, que nós temos aqui de 10,25, for igual ou maior que a taxa interna de retorno, o projeto é inviável, ou seja, não se aposta no projeto do ponto de vista financeiro. Embora, se a taxa interna de retorno for maior do que a taxa mínima de atratividade, o projeto é viável. Então, nós vamos fazer esses cálculos para saber em quanto tempo nós temos esse retorno, qual que é o nosso valor de retorno e, em termos percentuais, se a nossa taxa interna de retorno ela supera as expectativas dos investidores, sendo maior do que a taxa mínima de atratividade. Vamos calcular? Portanto, temos aqui uma proposta de como fazer o cálculo da VPL e TIR na calculadora HP12C. E os valores estão todos colocados de forma ordenada. De forma ordenada para o quê? Inserir esses dados na calculadora e com os seus respectivos comandos. Então, nós temos aqui os valores nesse campo e temos as funções que serão habilitadas, mas as teclas que deverão ser apertadas para que na memória de cálculo sejam inseridos esses valores e contabilizados para que a calculadora possa nos responder e nos dar o valor desejado. Então, temos aqui o primeiro valor, que é o desembolso inicial no momento zero. Estou passando aqui, vocês estão vendo. Então, nós temos aqui que colocar o valor, apertar a tecla CHS e habilitar a função G. E, automaticamente, fazer a operação, que é apertando a tecla PV, que vai habilitar o CFO. Vamos fazer na calculadora já para ver como fica? Vamos lá? Então, estamos com a calculadora está aqui, ok? Temos aqui, fizemos um FCLX, só para limpar a memória de cálculo, confirmar, e vamos colocar aqui 550 mil, ok? Vamos para apertar o que? A tecla CHS. Apertando a tecla CHF, com qual propósito? Negativar o valor, uma vez que é um desembolso, estamos desembolsando. Vamos habilitar agora a função G. Habilitamos a função G da HP, então vamos fazer a operação. Vamos apertar aqui o PV, que é o CFO. Uma vez que apertamos a função G, as teclinhas que tem o comando azul passam a operar nessa função. Então, nós já temos aqui, repetindo aqui, inserimos 550 mil, apertamos o CHF, habilitamos a função G e apertamos o PV. Ou seja, o valor já está na memória de cálculo. Vamos agora inserir os demais valores. Então, temos o nosso primeiro ano de receita, 147.420,80, ok? Vamos colocar o valor, função G e apertar a tecla PMT. Simples. Então, vamos colocar aí 147.420,80.
0,80. Uma vez inserido no visor esse valor, vamos apertar a função G e vamos apertar o PMT. O PMT que também está habilitando aqui o CFJ na funçãozinha azul. Vamos lá, voltar mais uma vez. Vamos para o segundo ano de receita. O segundo ano de receita tem o valor de 159.829,34. Então vamos colocar 159.829,34. Opa, errei aqui. Não tem problema. Se errar, é só apertar a função CLX, que ela limpa o valor e a gente coloca mais uma vez. Então, 159.829,34. Uma vez inserido o segundo ano de entrada de caixa, vou apertar a função G e vou repetir a função PMT. Ok? Vamos para o terceiro ano. O terceiro ano entrou no nosso caixa 172.858,31. Vamos repetir a mesma operação, sem problema algum. Então vamos colocar lá 172.858,31. Ok? Vou apertar a função G da HP e mais uma vez repetir a operação PMT. Já inseriu o quarto ano. Vamos no quinto ano. No quinto ano nós temos o mesmo valor. Certo? Então, nada mais é do que repetir mais uma vez a operação. Eu posso colocar o valor, como eu poderia colocar aqui também a tecla 2, já que são valores iguais, e apertar a função G e depois habilitar o NJ. Se eu tenho dois valores iguais, eu aperto 2, G e NJ. Mas eu vou seguir o roteiro. O roteiro aqui fala que nós temos que colocar o valor, a função G e PMT. E esse roteiro fica mais fácil do ponto de vista metodológico. Então, vamos colocar de novo 172.858,31. Ok? De novo, função G e PMT. Então, vamos para o último ano agora. E já inserimos 4 anos, vamos inserir o último ano. 181.066,56. Então, vamos lá. 181.066,56. Inserido o último valor, vou de novo apertar a função G e a operação PMT. Percebam que o desembolso do valor de 550 mil foi inserido na memória de cálculo e os 5 anos de entrada de receita positiva, denominado fluxo de caixa, também foram inseridos na memória de cálculo. O que nós vamos fazer agora? Seguindo as orientações do exercício, nós vamos colocar a taxa, que é a taxa mínima de rentabilidade. Então, digite a taxa, 10,25 mais a tecla I. Então, nós vamos colocar aqui 10,25 e vamos apertar a função I, que é a função de juros. Ok? Já está inserido. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora usar as funções laranja da HP12C, que é a função F, mais o NPV, né, que vai estar na mesma tecla PV. Observe um detalhe. Aqui nós temos a função G, que habilitou, por ser na cor azul, o CFO, na mesma tecla PV. Aqui nós vamos habilitar a função F agora e vamos apertar a mesma tecla PV, só que na função NPV, que NPV nada mais é do que o VPL, vai nos dar o valor presente líquido. Então vamos ver qual que é o valor presente líquido desse projeto, desse investimento e desse fluxo de caixa. Vou apertar então agora aqui, vai inserir todos os valores, a função F e vou apertar o PV, né? Olha o NPVzinho escrito em cima. Opa, já nos deu o valor aí, ó. 72.353,01. Deu uma quebra de caixa diferentezinha ali um pouquinho, né? Mas deu 72.353. Vamos ver se o valor está correto. Ah, muito bem, arredondado aqui, ó, o valor do VPL 72.353. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora, uma vez que nós já temos o valor presente líquido, que nada mais é o quê? O investimento se paga. Os 550 mil já tem retorno, o investimento já foi pago e nós temos ainda um valor de 72.353 em nosso caixa. Nós pagamos o investimento do projeto e ainda tem um VPL, um valor presente líquido, de 72.353, certo? O que nós vamos fazer agora? Calcular a taxa interna de retorno. Então nós vamos repetir a função F e apertar a função FV para habilitar a operação IRR e calcular assim a TIR, taxa interna de retorno. Certo? Vamos lá? Então, vamos de novo com o VPL no visor da calculadora,
apertar a função F, vai aparecer o F aqui no cantinho, vamos apertar o FV. Olha lá, deu 15,12. Então, vamos ver se 15,12 é maior do que a nossa taxa mínima de rotatividade. Vamos retomar as premissas. Opa, vamos lá? Fantástico. Observe. Valor da TIR, taxa interna de retorno, 15,12, que é igual que valor da TIR 15,12 igual, taxa é maior que 10,25. Portanto, o projeto é viável. Percebam que nós temos aí uma comparação do que o projeto nos dá na taxa interna de retorno de 15,12%, que ele é maior do que 10,25%, ou seja, ele é quase 50% em números redondos, maior do que a nossa taxa mínima de rotatividade. Portanto, o projeto é viável, podemos investir no projeto. Por quê? Ele tem um VPL positivo e uma taxa interna de retorno maior que a nossa taxa mínima de rotatividade. Ok? Bom, ficamos por aqui e na próxima aula vamos ensinar como calcular o payback descontado, usando os mesmos valores. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigado!